Hum. Bom dia, nós estamos aqui na RPPN Morro Sapucaia. Para quem nunca ouviu falar, a RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural. O que vem a ser isso? É uma área protegida que, embora sendo particular, ela é transformada numa unidade de conservação. Então, hoje o Morro do Chapéu, também conhecido como e denominado como Morro Sapucaia, ele faz parte de uma unidade de conservação. Muitos já devem ter ouvido falar da floresta da Flona de Canela, da Estação Ecológica do Taim, do Parque Aparados da Serra. Todos eles, o Caracol mesmo, todos eles são unidades de conservação, todos eles são espaços protegidos. Então nós transformamos a nossa propriedade, parte dela, numa unidade de conservação. E o que vem a ser o Morro do Chapéu? O Morro do Chapéu ele tem uma variedade de espécies da flora, da fauna, tem inúmeras nascentes que protegem esse espaço que está muito próximo da civilização. O que a gente vê? A gente vê uma pressão urbana muito grande subindo o morro. Então esses espaços em que a flora e a fauna ainda estão preservados estão se tornando escassos hoje em dia. E por que eles são importantes? Porque eles são corredores de biodiversidade. Animais que habitam aqui vão estar em contato com outros fragmentos que estão mais adiante. Sumindo esses fragmentos, nós vamos ter inclusive extinção de espécies. Então, por um outro lado, nós temos inúmeras nascentes que formam inúmeros córregos e que formam também vários arroios. Esses arroios acabam desaguando onde? Nos sinos. E lá nos sinos, a água que é dada para a população é captada, limpa e devolvida nas nossas torneiras. Então esse ciclo todo é importante para que nós tenhamos espaços preservados e que a população também possa ter conhecimento que esses espaços existem e a importância deles. Então nesse sentido, o pai quando adquiriu a área em 1969, ele já pensava em preservação. Quando nunca ninguém havia falado no termo preservação, ecologia, nada disso, ele já tinha essa visão, que ele dizia que nós aqui tínhamos um pulmão importante a abastecer de oxigênio a cidade lá embaixo. Então, se nós tínhamos por um lado desenvolvimento econômico através das indústrias, nós tínhamos que ter um contraponto que é a área preservada, para ter um equilíbrio. E hoje vocês veem quantas pessoas têm problema de rinite alérgica, de sinusite. Por quê? Poluição. E a poluição é o ar que nós respiramos. Então, todos esses elementos, terra, água, ar, todos são importantes para que nós tenhamos um equilíbrio e para que o homem continue habitando este planeta. Então, ações de educação ambiental, ações escoteiras que vêm colaborando muito com a trazer as crianças para dentro do meio ambiente, são importantes para poder fortalecer esse processo de educação ambiental. Então, em 69 o pai adquiriu a área, em 2002 a gente transformou em RPPN, porque até então nós não tínhamos conhecimento desse tipo de unidade de conservação. E também porque ela só foi criada realmente por decreto em 1990, a espécie RPPN. Então em 2002 a gente transforma a área em RPPN e hoje nós temos 90 hectares de área protegida, quase dentro de um centro urbano. Tem vamos dizer, uma característica de serem protegidas pelo Código Florestal Brasileiro. Vocês já ouviram falar, né? Aquela descrição toda do Código Florestal. Bom, o artigo 3º da lei do Código Florestal diz que o que é uma APP? São espaços protegidos que não podem ser alterados pelo ser humano. Então, o açude, um lago, uma nascente, essa vegetação de mata ciliar ao longo dos córregos, dos cursos d'água, tudo isso se constitui em APP. Topo de morro, ladeira de morro, a mais de 45 graus. Bom, e daí o que aconteceu? Os vizinhos do lado queriam fazer um loteamento. O que é o açude para o loteamento? É uma pedra no sapato. Por quê? Porque do lado de lá tem 3 nascentes. E essas nascentes eles queriam aterrar para fazer lote. Vocês vão ver lá no local. E daí o que aconteceu? Alguém criminosamente, espantosamente, estourou o açude e o açude secou. Se o açude estava seco e acabado, não existe mais APP. Se não existe APP, pode enterrar as nascentes, entenderam? E daí pode fazer lote. Isso é um ato criminoso. E isso é punível
com um crime de reclusão de 2 a 4 anos. Então, a questão ambiental pode gerar também crimes ambientais e também a sua respectiva pena. Então, por isso, daí o que nós fizemos? Nós recompomos a barreira lá, denunciamos para o Ministério Público, denunciamos para a Secretaria do Meio Ambiente, e porque as nascentes do lado de lá simplesmente não existiam no levantamento que eles fizeram para fazer o loteamento. Isso é crime. Então isso é bom vocês terem consciência que nós temos que ter um lugar para morar, temos, mas nós temos que respeitar a natureza também, né? Vamos lá. Vocês estão vendo que a água está brotando da terra? Essa nascente não para nunca, ela continua sempre. Mas o que protege ela? Ela não estar embaixo do sol. Porque se tivesse embaixo do sol e não tivesse essa vegetação no entorno dela, ela seca. E se ela secar, o curso de água desaparece. Daí diminui o volume do açude. Então, por que ela é uma área protegida, o olho d'água, que se chama olho d'água ou nascente? No entorno disso assim, 50 metros é espaço protegido. Pela lei, 50 metros de raio tem que estar protegido. Daqui até ali não tem 50 metros. E o que vocês estão vendo? Eles fizeram uma movimentação de terra para cá, que com a chuva vai escorregar e vai soterrar a nascente. Então, eles querem acabar com a nascente de qualquer jeito. E daí o que acontece? Quando eles fizeram o licenciamento ambiental, e daí vocês têm que entender assim, ó, todo empreendimento tem que ter uma licença ambiental. Para fazer a licença ambiental, eles têm que fazer um levantamento de tudo que tem na área, seja de flora, seja de fauna, seja de recursos hídricos. Essas nascentes aqui não estavam mapeadas, tem 3. Tem essa, tem outra mais adiante, depois daquele capãozinho de mato ali, e outra mais adiante. Todas elas alimentam o açude. Se eles fizerem terrenos, como eles queriam fazer terreno, essas 3 nascentes deixam de alimentar o açude. Automaticamente a lâmina d'água do açude vai diminuir. Entende? Então, para preservar, precisa ter essa marca ciliar. E vocês podem ver assim, ó, que a temperatura aqui é diferente da temperatura ali no sol. Então o que eu já observei por questões de observação minha? Verão, 40 graus no centro de Sapucaia. Aqui está 25. Então de 25 para 40 é muito grande. Então dentro da mata a gente consegue 25 graus. Na estrada de chão batido fica em 32. Então vocês veem a influência do asfalto, do concreto, da falta de árvore no meio urbano, que é qualidade de vida para as pessoas. Então tratar de meio ambiente não é só proteger os animais e as plantas, não, é proteger a saúde do ser humano. E por isso nós temos que ser conscientes de fazer a manutenção de árvores e espécimes vegetais os mais variados possíveis para a conservação da biodiversidade. Tem árvores aqui, ó, que são centenárias, né? Tem centenas de anos. Então tu corta,
e tu tira uma espécie que pode estar ainda condenada até a extinção. Ok? Perguntas? Você já tinha ouvido falar de APP? Não. Não? Significa sim. Sim, tu lá na agrícola sim, né? O Leozinho já ouviu falar. Então são conceitos que as pessoas têm que ter para poder saber o que pode proteger e o que não pode proteger, o que dá para construir. Mas a gente não deve avançar além daquilo que deve ser permitido, por isso que existe o Código Florestal. Então esse barramento aqui, ó, isso aqui é ilegal. Ele está fazendo uma alteração, pode haver uma erosão, ou seja, a água da chuva vem e carrega toda essa terra ladeira abaixo. Humanos destruindo o planeta. Então vocês veem, ó, isso aí é um olho d'água. Nós aqui na nossa propriedade nós temos 30 olhos d'água, certo? Cada grupo deles forma uma pequena subbacia que alimenta um arroio. Então esses aqui, por causa da declividade, do aspecto geológico, nós estamos com ele alimentando o arroio José Joaquim. O José Joaquim é aquele que passa lá junto da Vargas, depois vai lá para Coab e depois deságua lá nos sinos onde os peixes todos morreram. Você lembra? Você lembra da mortandade de peixe? Bom, lá deságua o José Joaquim. Lá a Corsã capta aquela água. Ela suga com mangueira aquela água. E depois trata de 2 a 3 horas com sulfato de alumínio, cloreto de magnésio, cloro, e para deixar lá limpa e sem bactérias. Mas todo elemento químico que for adicionado na água por conta das vazões de indústrias ou da questão doméstica vai para dentro da água e não é tratado. E isso tem efeito cumulativo dentro do corpo humano. Eu sempre falo para os meus alunos de educação ambiental que vêm visitar, é assim, ó, tu sabe o que tu fez na privada hoje? Sabe? Tu vai beber amanhã. Por quê? Porque essa água, infelizmente, não tem tratamento de esgoto local. O pessoal joga todos os detritos de vasos sanitários, de cozinha para dentro dos arroios, porque eles dizem que arroio é galão. Vai tudo para dentro do arroio, no arroio chega nos sinos, a Corsã capta toda aquela